E aí, time? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o CVSS. Aqui a gente tem a captura de tela do CVE do Shellshock. A gente vê que logo depois da descrição vem o CVSS. O CVSS, em geral, acompanha todos os CVEs que são criados. O objetivo do CVSS é capturar características das vulnerabilidades que vão nos permitir entender a sua severidade. Quão grave é cada vulnerabilidade. O CVSS é um score numérico que pode ser convertido em categorias. Quando a gente vê vulnerabilidades ditas críticas, alta, média ou baixa, são nível de severidade provavelmente estimado através do CVSS. O uso mais comum do CVSS é para priorização de vulnerabilidades. Então vamos ver como que a gente constrói o CVSS e como que ele evoluiu ao longo do tempo. O CVSS foi introduzido em sua primeira versão em 2005. Era apenas um arcabouço básico para caracterização de vulnerabilidades para a gente estimar a sua severidade. O CVSS V1 foi muito criticado, ele tinha cobertura insuficiente de aspectos determinantes para o impacto de vulnerabilidades. Então, logo após a sua introdução, já iniciaram os trabalhos para a formulação de um novo CVSS, o CVSS V2. O CVSS V2 foi introduzido em 2007. O primeiro grupo de características do CVSS V2 a gente chama de métricas básicas, que se aplicam a todas as vulnerabilidades. Então a gente tem três métricas básicas aqui. A primeira delas é o vetor de ataque. O vetor de ataque ele varia de local, adjacente até remoto. Um vetor de ataque local significa que o adversário precisa de acesso físico à máquina ou alguma conta local no dispositivo para conseguir realizar o ataque. Um vetor de ataque adjacente implica que o adversário tem que ter controle de um dispositivo na mesma rede local ou no mesmo domínio de broadcast de onde está o dispositivo vulnerável. E o vetor de ataque remoto indica que a vulnerabilidade pode ser explorada através da rede, por exemplo, através da internet. Para uma vulnerabilidade que pode ser explorada remoto, é muito mais grave do que uma vulnerabilidade que requer acesso físico à máquina. Então, quando o vetor de ataque é remoto, o CVSS vai ter um valor maior, por isso que está de vermelho aqui à direita. Outra métrica base do CVSS V2 é a complexidade de acesso para utilizar ou fazer o exploit da vulnerabilidade. Então, a complexidade de acesso pode ser alta. Por exemplo, a vulnerabilidade pode estar presente apenas em configurações raras, ou a exploração da vulnerabilidade pode requerer engenharia social suspeita, tem que enganar as pessoas, e aí fica mais difícil de explorar a vulnerabilidade. A gente tem a complexidade média, que é quando a vulnerabilidade só está presente em configurações incomuns de uma aplicação, ou que requer alguma engenharia social. E a complexidade de acesso a gente desbaixa quando a configuração padrão da aplicação já apresenta a vulnerabilidade ou quando o adversário não precisa de engenharia reversa ou de informação nenhuma adicional para conseguir explorar aquela vulnerabilidade. E a última característica desse grupo aqui é a autenticação necessária para explorar a vulnerabilidade. Então, uma vulnerabilidade que requer múltipla autenticação é mais difícil de explorar do que uma vulnerabilidade que não requer autenticação nenhuma. Outro grupo de características do CVSS V2 são as características de impacto. Então, a gente tem o impacto de uma vulnerabilidade na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade. Essas características variam de nenhum impacto até impacto completo. Então, por exemplo, o impacto na confidencialidade, quando ele é completo, significa que o adversário tem acesso a todos os dados. Parcial significa que o adversário tem acesso a alguns diretórios ou alguns arquivos, ou dependendo, ele não tem controle sobre os dados que ele tem acesso. Na integridade, quando a gente tem impacto parcial, significa que o adversário pode modificar alguns arquivos ou que ele não tem controle sobre quais arquivos ele pode modificar. E o impacto completo na integridade implica em o adversário conseguir modificar qualquer arquivo dentro do sistema. E o impacto na disponibilidade é completo quando o adversário pode deixar o serviço ou dispositivo totalmente inoperante e parcial quando o funcionamento do dispositivo é afetado negativamente apesar dele continuar funcionando. Então pode ser um congestionamento na rede, pode ser uma lentidão no serviço, esse seria um impacto parcial. Então, esses dois conjuntos de características fazem parte das métricas base. O primeiro conjunto a gente chama as métricas de explorabilidade, quão fácil é explorar aquela vulnerabilidade. E aqui embaixo a gente tem as métricas de impacto, que vão caracterizar, obviamente, o impacto da vulnerabilidade. O segundo conjunto de características das vulnerabilidades a gente chama as métricas temporais. Elas variam ao longo do tempo. São três. A gente tem a explorabilidade, que vai caracterizar o nível de maturidade do código do exploit para fazer a exploração da vulnerabilidade. Então, quando não há exploit conhecido, menos grave, a gente pode ter provas de conceito de que a vulnerabilidade pode ser explorada, pode existir um exploit funcional que já foi testado e pode ter explorabilidade alta quando a vulnerabilidade está sendo ativamente explorada. Segunda característica é o nível de remediação. Qual que é o estado da solução que a gente tem para a vulnerabilidade?
Então a gente pode ter uma correção oficial do fabricante ou do desenvolvedor, então esse é o melhor cenário. A gente pode ter uma correção temporária que o fabricante ou o desenvolvedor liberou enquanto ele trabalha numa correção definitiva. Sem correção, a gente pode aplicar contramedidas para limitar o impacto da vulnerabilidade, por exemplo, configurando um firewall ou desabilitando funcionalidades no serviço vulnerável para que a vulnerabilidade não esteja presente, ou a gente pode ter nenhuma remediação. Não tem nada que a gente possa fazer para evitar a exploração daquela vulnerabilidade. E, por último, a característica de confiança no relato que vai qualificar o relato que a gente tem a respeito da existência daquela vulnerabilidade. Então, a gente pode ter uma vulnerabilidade que não tem confirmação, quer dizer, pode ter um único relato de um analista ou relatos de analistas que são conflitantes, então a gente não tem certeza ainda se aquela vulnerabilidade é real ou não. A gente pode ter aqui confiança num relato que é corroborado, já é um pouco mais grave, significa que existem múltiplos relatórios não oficiais, quer dizer, o fabricante ou o desenvolvedor ainda não se pronunciaram, mas vários analistas já testaram e aparentemente tem uma vulnerabilidade mesmo. Dependendo aqui, possíveis ambiguidades técnicas, quer dizer, alguns detalhes do funcionamento da vulnerabilidade ou da situação na qual ela pode ser explorada talvez ainda não estejam claros. E o pior cenário aqui é quando a vulnerabilidade é efetivamente confirmada pelo fabricante ou autor, desenvolvedor da aplicação. E o último grupo de características que a gente tem são as métricas de ambiente, que vão capturar o cenário aonde a vulnerabilidade foi encontrada. Então, a primeira é o potencial de dano colateral da vulnerabilidade. Então, pode ter nenhum baixo dano colateral, médio ou alto. Isso aí é o estrago que a vulnerabilidade vai fazer caso ela seja explorada. Outra métrica de ambiente é a exposição da instituição àquela vulnerabilidade. Então, nenhum aqui significa que a aplicação vulnerável ou o dispositivo vulnerável não é utilizado na instituição. Então, não tem problema. A exposição pode ser baixa, média ou alta em função da quantidade de dispositivos da instituição que estão suscetíveis àquela vulnerabilidade. Por exemplo, que utilizam a aplicação vulnerável. E a gente tem as métricas de impacto na confidencialidade, integridade e disponibilidade novamente aqui calculadas no contexto daquela instituição. Então, uma vulnerabilidade pode ter impacto na confidencialidade diferente no contexto da instituição do que o impacto na confidencialidade que foi atribuído lá na métrica base do CVSS. Então, essas métricas aqui de ambiente permitem a gente ajustar o CVSS para o contexto da instituição. Definidas as métricas do CVSS, a gente tem de avaliar a vulnerabilidade e definir valores para cada uma daquelas características. À medida que a gente faz isso, a gente consegue calcular o CVSS. Então, o CVSS ele tem uma calculadora online, né? Esse aqui é o screenshot da calculadora. A gente pode escolher aqui o vetor de acesso, no caso, rede adjacente, a complexidade de acesso, o mecanismo de autenticação, as métricas de impacto. A gente escolhe os valores aqui de acordo com a vulnerabilidade e aí a gente tem o resultado do CVSS. Então, com essa configuração que eu coloquei aqui, o CVSS seria 5.5, né? A métrica de impacto é 8.5, quer dizer, uma vulnerabilidade altamente impactante, mas ela é muito difícil de explorar. Então, a gente tem uma fórmula que combina as métricas de impacto com as métricas de explorabilidade aqui, e aí a gente fica com o CVSS base de 5.5. Então, o CVSS V2 foi utilizado por muito tempo, mas ele tem algumas limitações. A primeira delas é que existe uma dificuldade em manter as métricas temporais e as métricas de ambiente. As métricas temporais mudam ao longo do tempo, então é necessário rastrear a situação do exploit, a solução que o fabricante, o desenvolvedor soltou e ir atualizando isso ao longo do tempo. Geralmente, o que acontece é que as ferramentas e o CVSS ele só considera as métricas base. Então, ele é geral, ele não leva em consideração a situação temporal e, menos ainda, o contexto da instituição onde a vulnerabilidade está inserido. O CVSS V3, o sucessor do V2, foi introduzido em 2015. É a mesma coisa, é um valor numérico que a gente vai utilizar para quantificar a severidade de uma vulnerabilidade. O CVSS V3 foi o primeiro que definiu, padronizou as categorias de severidade. Então, o CVSS V3, variando de 1 até 4, é baixa, de 4 a 7 é média, de 7 a 9 é alta e de 9 para cima é crítica. E o valor especial 0 são os CVSS só de informação. Em geral, não caracterizam nenhum risco a instituições. O CVSS V3 ele é parecido com o CVSS V2, mas foi aprimorado. Nas métricas base, houve um detalhamento da autenticação que existia no CVSS V2 em duas métricas. São elas o privilégio necessário para explorar a vulnerabilidade e o nível de interação do usuário que é necessário para explorar a vulnerabilidade. Vamos cobrir eles aqui. O privilégio necessário ele pode ser alto, significa que o adversário, por exemplo, precisa de um acesso de administrador ou de root na máquina para explorar a vulnerabilidade.
Privilégio necessário pai significa que uma conta de usuário seria suficiente. E nenhum privilégio significa que qualquer um poderia explorar a vulnerabilidade. E o nível de interação do usuário determina se o usuário ele tem que cometer algum erro, ou clicar em algum botão, ou entrar em algum site para disparar aquela vulnerabilidade. Quando a interação do usuário é necessária, então o risco da vulnerabilidade é menor. E quando nenhuma interação é necessária, o risco aumenta. Outra modificação no CVCS v3 é que foi adicionado essa métrica de escopo, que vai caracterizar se a vulnerabilidade está limitada ao dispositivo vulnerável. Então, o dispositivo vulnerável foi atacado e aí o impacto está contido dentro dele, que é esse primeiro cenário aqui, menos crítico. E o outro caso é quando o escopo da vulnerabilidade vai além do dispositivo vulnerável. Então, o adversário ataca o dispositivo vulnerável e a partir daí ele consegue atacar ou comprometer outros dispositivos, ou impactar negativamente outros dispositivos. E por último, teve uma certa mudança aqui na complexidade de acesso, agora passou a chamar complexidade de ataque. E aqui temos a complexidade de ataque alta, que vai requerer o adversário contornar algum mecanismo de segurança, por exemplo, passar despercebido por um detector de intrusão ou passar por um firewall. E a complexidade de ataque pode ser baixa, quando não tem nenhum empecilho à exploração da vulnerabilidade. Em geral, significa que o ataque ele é fácil de realizar e possivelmente reproduzível. Você não consegue atacar o dispositivo várias vezes porque não tem nada impedindo a gente realizar o ataque. No CVCS v3, as métricas temporais não sofreram mudanças e as métricas de ambiente foram totalmente removidas. Não eram muito utilizadas no CVCS v2 e aí decidiram substituí-las simplesmente por versões padronizadas das métricas base. Então, se você quer caracterizar o impacto de uma vulnerabilidade dentro da sua instituição, o que você deve fazer é simplesmente pegar as métricas bases e calculá-las para a sua instituição. O CVCS v3.1 foi um refinamento do CVCS v3 sem mudanças nos qualificadores das vulnerabilidades, nas características que eu estava discutindo anteriormente. Como o CVCS v2, o CVCS v3 também tem uma calculadora. Então, dado uma vulnerabilidade, a gente analisa as características daquela vulnerabilidade, a gente marca o vetor de ataque, a complexidade, os privilégios necessários, o escopo, o impacto na integridade, e aí a gente vai receber o valor do CVCS v3. Por exemplo, aqui 5.5 para essa configuração que eu coloquei. Bem recente agora, em 2023, foi introduzido o CVCS v4, que muda mais um pouco, refina as métricas para caracterizar as vulnerabilidades. Foi introduzida essa métrica aqui de requisitos do ataque. Eles podem estar presentes, significa que tem alguma configuração específica da aplicação que é necessária para a vulnerabilidade ser explorável, ou uma combinação de fatores que vai permitir a exploração da vulnerabilidade ou que vai tornar a vulnerabilidade presente. E tem o requisito de ataque nulo, quando a configuração padrão, por exemplo, da aplicação já está vulnerável. Então não tem nada ali que impede, talvez, a vulnerabilidade de estar presente. A métrica de escopo do CVCS v3, que antes qualificava se o impacto da vulnerabilidade estava contido no dispositivo vulnerável ou se podia ir além, foi substituído por um novo conjunto de métricas de impacto. Então, agora no CVCS v4, a gente tem métricas de impacto, confidencialidade, integridade e disponibilidade para o dispositivo vulnerável, igual a gente tinha antes, e agora a gente tem as mesmas métricas para os outros dispositivos adjacentes ou que estão no ambiente do dispositivo vulnerável. Então a gente qualifica primeiro o impacto no dispositivo vulnerável aqui em cima. Consequentemente, agora a gente, em vez de marcar só o escopo, a gente quantifica também o impacto na confidencialidade, integridade e disponibilidade dos outros dispositivos que estão no mesmo ambiente. O CVCS v4 não tem métricas temporais, mas ele continua com a métrica de maturidade do exploit. A maturidade do exploit pode ser desconhecida quando a gente não tem indícios ou relatos de um exploit existente para a vulnerabilidade. A gente pode ter prova de conceito do ataque e a gente pode ter ataques realmente realizados, então a gente tem certeza, que a vulnerabilidade tem o exploit e ele pode ser aplicado na prática. O CVCS v4 ele tem métricas suplementares. Estas são opcionais. Podem capturar impacto na segurança física, por exemplo, controladores ou sistemas de vigilância, alarmes. Essas métricas podem capturar se a exploração da vulnerabilidade pode ser automatizada por um adversário. Então, a vulnerabilidade que pode ser explorada de forma automática, em geral, é muito mais grave do que uma vulnerabilidade que requer ali a interação do adversário. Captura também se o dispositivo explorado pode ser recuperado após a exploração, ou se depois de uma exploração você perdeu todos os dados, vai ter que instalar o dispositivo do zero, ou dependendo do próprio dispositivo, não pode ficar fisicamente inoperante. O nível de esforço necessário para responder à exploração da vulnerabilidade, então algumas vulnerabilidades podem ser mais fáceis de resolver do que outras.
E por último aqui o valor ou retorno esperado de uma exploração para o atacante. Então, se um atacante ele obtém controle de um servidor com 512 de RAM e uma conexão de 10 gigabits por segundo, isso tem maior valor para o atacante do que se ele invadir um modem doméstico, né? A capacidade dos dispositivos é totalmente diferente. Então, aqui só uma visão geral do CVSS V4. A gente tem as métricas base, a métrica de maturidade do exploit, a gente tem as métricas suplementares aqui, que são opcionais, e as métricas de ambiente são simplesmente as métricas base, só que agora no contexto da instituição. Então, se você quiser personalizar o CVSS V4 para a sua instituição, você pode fazer isso. É simplesmente pegar o vetor base aqui, as métricas base, e avaliar no contexto da sua instituição. E aí você vai saber quão grave vai ser ali no seu contexto. O CVSS V4 também tem calculadora dele. Então, a gente analisa o vetor de ataque, a complexidade do ataque, os requisitos do ataque, preenche na calculadora e ela vai dar o valor do CVSS para a gente. O CVSS V2, 3, 4, todos eles têm um vetor do CVSS que vai sumarizar todas as opções que a gente fez lá na calculadora. Então, para cada vulnerabilidade, a gente pode vir aqui ataque vector local, ataque complexity high. Então, a gente tem as informações completas aqui do vetor do CVSS. Então, aqui, né, só o ataque vector local, igual eu falei, e o ataque complexo aqui, high. Então, para cada métrica base, a gente tem aqui o descritor delas. E só as métricas bases são obrigatórias, igual eu falei. Então, as métricas suplementares, por exemplo, são opcionais e quando elas não estão configuradas, elas nem aparecem aqui no vetor. Uma coisa para ter em mente quando a gente está falando de CVSS é que o CVSS ele não mede risco. O CVSS ele mede apenas a severidade de uma vulnerabilidade. Ele só considera as propriedades da vulnerabilidade. Ele é agnóstico ao contexto de onde as vulnerabilidades estão inseridas. Duas vulnerabilidades com CVSS crítico podem implicar riscos totalmente diferentes para uma instituição. Por exemplo, a instituição pode não ter uma vulnerabilidade ou ter poucos dispositivos com uma vulnerabilidade e muitos dispositivos com a outra. Então, o risco para a instituição, claro, está relacionado com o CVSS, mas não é totalmente capturado pelo CVSS. Sendo um pouco mais geral, o risco ele depende da vulnerabilidade, que é o foco do CVSS, mas também da ameaça que aquela vulnerabilidade impõe e do impacto que ela tem para aquela instituição. Então, o CVSS é só um pedaço do risco. Na sequência, a gente vai ver outras ferramentas que tentam capturar a ameaça e o impacto de vulnerabilidades.